quero pedir que você abra a sua Bíblia. Vamos começar a exposição da Escritura em João capítulo 7. Irmãos, fazer uma pergunta aqui, no mínimo irritante. No mínimo. Quem leu João essa semana? Tá vendo, irmãos? A pergunta é no mínimo o quê? Irritante. Que a gente lembra o quê, irmãos? Meu Deus, eu vou ler a Bíblia hoje no domingo, né? Não, meu irmão, hoje é o dia que a gente vai expor um pouco mais, a gente vai navegar um pouco mais na Escritura, mas tudo que nós compartilhamos é para que o pão vivo que vem do céu para nós, que vocês compartilharam na semana passada, quando Jesus declarou que Ele é o pão vivo, o maná diário, que a gente possa então ouvir da Escritura, por meio dela mesma e da revelação do Espírito, todos os dias na vida da gente. Amém, irmãos? Para quem está vindo hoje, a gente tem aqui a Carol, a Pilar e o Abraão, estão visitando a gente hoje pela primeira vez. A gente está expondo o Evangelho do Senhor ali em João. Temos chamado essa série de quê, irmão? Vamos ver quem está ligado. Ah, tá na cara aqui, aí não dava para falar, irmão, tinha que ter combinado, né, e tal. Nós temos chamado essa série de Ele habitou entre nós, porque Cristo, muitas vezes nós pensamos, quando a gente fala de Jesus, a gente pensa ou tão somente na humanidade dele quando ele esteve aqui, ou tão somente por ele estar assentado hoje à direita do Pai, mas a gente esquece que Cristo ele viveu aqui na terra, representando aquele que o enviou, que foi o Pai Celestial. O Verbo encarnado, o Deus que se tornou homem, o Deus que se fez carne, por isso que nós estamos usando a expressão, Ele habitou entre nós. Amém? Vamos abrir em João, capítulo 7. Nós vamos então ler aqui 53 versículos, amém, irmãos? Que prática que arrebenta com a gente, é ou não é, irmãos? Eu passei anos da minha vida lendo 2 versículos, ouvindo pregações e pregando, meio versículo, uma frase, agora não. Quanto você vai ler aí? Não, vou ler 53 versículos. É só assim para a gente experimentar todo o conselho do Senhor. D.A. Carson, teólogo americano, costuma dizer que para formar um homem completo, eu preciso de uma Bíblia completa. Amém, irmãos? Para formar um homem completo, eu preciso de toda a Escritura. Amém? Vamos lá? Vou usar aqui a NVT, nova versão transformadora. João 7, começa dizendo o seguinte: depois disso, viajou Jesus pela Galileia. Queria ficar longe da Judéia, onde os líderes judeus planejavam sua morte. Logo, porém, chegou o tempo da celebração judaica, chamada Festa das Cabanas. E os irmãos de Jesus lhe disseram: saia daqui e vá à Judéia, onde os seus seguidores poderão ver os milagres que realiza. Você não se tornará famoso escondendo-se dessa forma. Se você pode fazer coisas tão maravilhosas, mostre-se ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Jesus respondeu: agora não é o momento de eu ir, mas vocês podem ir a qualquer hora. O mundo não pode odiá-los, mas a mim ele odeia, pois eu o acuso de fazer o mal. Vão vocês. Eu ainda não irei a essa festa, pois meu tempo ainda não chegou. Tendo dito isso, permaneceu na Galileia. Contudo, depois que seus irmãos partiram para a festa, ele também foi, mas em segredo, permanecendo distante dos olhos do público. Os líderes judeus tentavam encontrá-lo na festa e perguntavam se alguém o tinha visto. Havia muita discussão a seu respeito entre as multidões. Alguns afirmavam: ele é um homem bom,
enquanto outros diziam: ele não passa de um impostor que engana o povo. Mas ninguém tinha coragem de falar sobre ele em público, por medo dos líderes judeus. Então, na metade da festa, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Jesus lhes respondeu: minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou, dá-de e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? A multidão respondeu: você está possuído por demônio. Quem procura matá-lo? Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhes deu. Embora, na verdade, a circuncisão tenha começado com os patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois, se o tempo de circuncidar seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia, a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Não julguem de acordo com aparências, mas julguem de maneira justa. Verso 25. Alguns do povo que moravam em Jerusalém começaram a perguntar uns aos outros: não é este o homem que procuram matar? Aqui está ele, porém falando em público, e não lhe dizem coisa alguma. Será que nossos líderes acreditam que ele é o Cristo? Mas como pode ser esse homem? Sabemos de onde ele vem. Quando Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem de onde eu venho. Mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem. Mas eu o conheço porque venho dele, e ele me enviou a vocês. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Muitos entre as multidões no templo creram nele e diziam: afinal, alguém espera que o Cristo faça mais sinais que este homem tem feito? Quando os fariseus ouviram que as multidões sussurravam essas coisas, eles e os principais sacerdotes enviaram guardas ao templo para prendê-lo. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais, então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntaram: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. O que ele quer dizer quando fala: vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou? Verso 37. No último dia, o dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Verso 40. Quando as multidões o ouviram dizer isso, alguns declararam: certamente este homem é o profeta por quem esperávamos. Outros afirmaram: ele é o Cristo. E ainda outros disseram: não é possível, o Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi,
em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Assim, a multidão estava dividida a respeito de Jesus. Alguns queriam que ele fosse preso, mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, os principais sacerdotes e fariseus perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Nunca ouvimos alguém falar como ele. Responderam: vocês também foram enganados? Zombaram os fariseus. Por acaso um de nós que seja entre os líderes ou fariseus crê nele? As multidões o seguem, as multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm conhecimento da lei, são amaldiçoadas. Então Nicodemos, o líder que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou: a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo, nenhum profeta vem da Galileia. E todos foram para casa. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí em seu lugar. Paizinho, obrigado, Pai. Obrigado por mais uma manhã do dia do Senhor, Pai. Obrigado porque numa manhã de domingo, Jesus, o nosso Cristo, aquele que levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, aquele que foi morto, se levantou dentre os mortos e o poder da ressurreição se revelou nele. E esse poder da ressurreição está aqui hoje, essa manhã, Pai. Esse poder da ressurreição está aqui para tomar as áreas mortas da nossa vida e nos dar essa água viva. Essa água que traz vida por onde ela passa, como rios fluindo do nosso interior. Senhor Jesus, nós dedicamos a Ti essa manhã. E a mim, Senhor, cabe expor a Escritura. Tem misericórdia da minha vida essa manhã mais uma vez. Tem misericórdia, Senhor, da minha casa, da minha família. Senhor, que assim como João Batista declarou, importa que ele cresça e que eu diminua. Senhor, que essa manhã mais uma vez seja a Tua palavra tendo proeminência entre nós, Pai. Que seja o Teu Evangelho sendo proclamado. Lembrarmos, Senhor, pilares tão importantes do Evangelho, Pai. Lembrando, Senhor, da criação, queda, redenção e consumação, como aquilo que nos mantém ainda perseverando até que o Senhor venha. É crer nessa mensagem, é crer no Filho, é crer que o Pai o enviou. Por isso submetemos agora a nossa mente, o nosso coração, colocamos diante de Ti, Pai, as nossas dores. Há irmãos aqui entre nós com aflições, com dores, e Senhor, é assim como lemos na Escritura, que essa água da vida venha trazer vida às áreas mortas e mórbidas, Senhor, na vida de irmãos aqui essa manhã. Que famílias sejam tocadas, alcançadas, Senhor. Que irmãos sejam nesse momento revigorados, fortalecidos, lavados, Senhor, nutridos pela Tua palavra. Senhor, e Te somos gratos pelo ajuntamento desse rebanho que o Senhor tem para Ti aqui, essa manhã, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, irmãos. Quero iniciar o compartilhar aqui dessa manhã, que acabamos de ler, e trazendo uma expressão para nós que é extremamente importante no texto, que se encontra no primeiro versículo. E uma expressão que se encontra no primeiro versículo é: depois disso, Jesus viajou para a Galileia. Depois disso, irmão, olha como o sermão expositivo nos é favorável nesse momento. Depois disso, o que João estava narrando aqui?
Segundo o Rafael expôs na semana passada, Jesus ele teve ali mais um sinal que ele deixou diante de alguns homens, no capítulo 6, onde nós ouvimos acerca da multiplicação dos pães e peixes. Jesus alimentou ali muitas pessoas, e quando Jesus ele dá uma engrossada na conversa, dizendo, olha, vocês estão vindo até mim, porque vocês querem comer. É curioso, irmãos, porque quando nós usamos, nos dias atuais, que a gente quer falar sobre algo que enche uma pessoa, nós usamos a expressão que enche o seu coração. Mas é muito comum na Escritura nós ouvirmos a expressão aquilo que enche o seu estômago, aquilo que enche o seu ventre. Então, quando nós vemos no capítulo 6, aqueles homens e mulheres estavam com seu estômago, as suas entranhas, estavam cheios do pão físico. E Jesus estava anunciando para eles que ele era o pão vivo que vem do céu. E eles não conseguiam enxergar que Jesus era o pão vivo, porque eles estavam saciados em si mesmo com o pão terreno. E Jesus deu uma engrossada na conversa, e muitos dos discípulos de Jesus fizeram o que, gente? O deixaram. Muitos dos discípulos foram embora, a ponto de Jesus dar uma engrossada mesmo na conversa. Quer dizer que eu não posso falar agora de verdades espirituais com vocês? Porque se eu falar de verdades espirituais com vocês agora, se eu apertar um pouco a conversa, vocês vão embora. É isso mesmo que está acontecendo? E aí quando os discípulos e quando Pedro reage dizendo, não, Senhor, para quem nós iremos? Né? Inclusive tem canções que às vezes parece que dificultam a nossa compreensão bíblica. Não é para onde nós iremos. Pedro na verdade disse, a quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, Jesus agora está após esse cenário e João está relatando, depois disso, depois de tudo isso que aconteceu, Jesus agora estava com uma multidão ou com menos pessoas à sua volta, irmãos? Certamente Jesus estava com menos pessoas à sua volta. Por quê? Porque ele estava, à medida que os sinais estavam sendo deixados, o nível de responsabilidade de quem o seguia precisaria aumentar. Eu quero reforçar algo aqui, irmãos. À medida que Jesus está deixando os sinais que apontam que ele é o Filho do Deus vivo, não dava mais para estar no playground, não dava mais para estar brincando. Jesus, ele aperta a conversa e fala assim, eu quero saber se vocês agora vão assumir responsabilidades comigo. E foram muitos ou poucos que assumiram responsabilidade com Jesus de verdade. Foram poucos que assumiram responsabilidade. Porque tem pessoas, e nós somos assim, irmãos. Quando aperta a gente, a nossa tendência geralmente é fazer o quê? É dar uma escorregada. E aí depois dessas coisas, Jesus viaja para Galileia. Quando Jesus chega na Galileia, ele está ali com seus irmãos, inclusive, dentro daquilo que nós cremos, Maria, que foi a mulher que foi concebida pelo Espírito Santo para engravidar do Filho de Deus, Cristo Jesus, ela permaneceu intocada por José até o seu nascimento. Mas após o seu nascimento, Maria e José tiveram filhos. Então Jesus tinha irmãos. Amém, queridos? E nós vemos que estava começando ali a chamada, era a época da festa das cabanas. A sua tradução talvez use uma expressão que é também chamada de festa dos tabernáculos. Essa festa das cabanas, ou festa dos tabernáculos, ela comemorava a jornada de Israel pelo deserto e voltava os olhos do povo para o futuro, para o reino prometido do Messias. Durante essa festa, a festa das cabanas, eles faziam pequenas cabanas
feitas de ramos de árvores, para lembrar o cuidado de Deus para com a sua nação por quase 40 anos, durante 40 anos, segundo descrito em Levítico capítulo 23. Sabe o que é importante nós compreendermos aqui? Eu quero trazer uma pequena percepção. A festa dos tabernáculos fazia com que pessoas do povo de Israel saíssem de todo o território e rumassem a Jerusalém. Eram 3 peregrinações anuais para as 3 festas que aconteciam em Israel. Os irmãos lembram quais são essas 3 festas ou não? O início do calendário judaico começa com que festividade, irmãos? Começa com a Páscoa. A segunda festa, a primeira festa então é a festa da Páscoa. A segunda festa, chamada de festa do Pentecostes. E aqui a terceira festa, que finalizava o ciclo festivo em Israel, chamada de a festa dos tabernáculos. E nessa festa as pessoas saíam de todo o território para ir a Jerusalém, e por 7 dias eles saíam de suas casas. Quem morava em Jerusalém saía de suas casas e montavam pequenas tendas, para relembrar que durante 40 anos a presença de Deus habitava em uma tenda, a qual nós chamávamos de quê, irmãos? Chamávamos de tabernáculo nos tempos de Moisés. E essa festa, nós vemos que muitos judeus saíam então da Palestina, da dispersão, iam para Jerusalém, onde eles consideravam 3 perspectivas. E eu quero que você ouça isso. Eles festejavam no dia chamado hoje, sendo gratos pela peregrinação do ontem, e apontando para a glória do tempo vindouro. Os irmãos estão compreendendo essas 3 esferas ou não? Eles festejavam em um dia chamado hoje, sendo gratos pela provisão do Senhor por 40 anos no deserto no ontem, e apontando para um reino vindouro. Então essa festa, ela tinha uma perspectiva de gratidão pelo passado, mas uma expectativa por um futuro em Cristo. Na verdade, no Messias que eles aguardavam. É muito importante nós ouvirmos algo que meu exegeta favorito, e quando eu falo assim, você já sabe de quem eu vou falar? De quem que eu vou falar, irmãos? Do Hernandes Dias Lopes. Irmão, quando eu perguntar assim, você fala com mais respeito o nome desse pastor, tá? Por favor, um dia nós vamos trazer ele aqui, irmãos. Se o Senhor... E quando o pessoal brinca assim, né, que eu vou ler aqui e parece que é leitura, parece que eu estou ouvindo a voz dele, né? Então eu quero trazer aqui uma reflexão do Hernandes, queria que os irmãos ouvissem isso. A festa dos tabernáculos relembra-nos a intervenção sobrenatural de Deus na libertação do seu povo na escravidão do Egito. Deus demonstrou o seu poder sobre os deuses do Egito. Deus revelou o seu braço forte, abrindo o Mar Vermelho. Providenciou durante 40 anos o maná do céu e a água da rocha. Grave essa expressão, maná do céu e o que, irmãos? Água da rocha. Dirigiu seu povo durante o dia por uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo. Nesses 40 anos, eles habitaram em tendas. E Deus os protegeu, os abençoou e os conduziu. Os judeus, nos dias de Jesus, celebravam essa festa no final das colheitas, para agradecer a Deus por sua provisão. Habitavam em cabanas para relembrar como Deus havia protegido o povo na peregrinação do deserto. Separavam-se do conforto para habitar em tendas improvisadas, com vistas a se identificarem como peregrinos do passado e demonstrarem que sua alegria estava em Deus e não no conforto dos bens materiais. Irmãos, é muito importante nós ouvirmos o que o pastor Hernandes estava aqui nos levando a refletir. Porque imagine que em Israel, como em qualquer sociedade em Jerusalém ali, nós temos os mais diversos níveis sociais.
Existiam pessoas da classe menos favorecida, a classe mais operária, trabalhadora, mas também nós tínhamos aristocratas ali, nós tínhamos gente que fazia parte de uma elite financeira ali. E independente da condição financeira, eles saíam de suas casas e por 7 dias eles iam habitar onde, gente? Em tendas. Para se identificarem como peregrinos, como aqueles que estão andando nessa terra, mas não pertencem a ela. Você ouviu isso, irmãos? Eles estão fazendo o quê? Andando por essa terra, mas não pertencem a essa terra. A área do templo, ouça isso que especial. Havia o templo ali, nos tempos de Jesus. A área do templo, durante a festa, era iluminada por candelabros, a fim de lembrar o povo da coluna de fogo que havia guiado o povo no deserto. Todos os dias, os sacerdotes tiravam água do tanque de Siloé e a derramavam de um cântaro na entrada do templo, lembrando o povo da provisão miraculosa de água da rocha. A festa, irmãos, era comemorar aquilo que o povo tinha vivido no deserto e saber que o Senhor esteve com o povo por todo o tempo. Você sabe o que é importante nós trazermos à memória aqui? Quando nós falamos do povo peregrinando, quando o povo sai do Egito, o povo sai do Egito e vai rumando para um lugar que quem viveu dentro das igrejas cristãs ao longo da sua infância e tal, e cantando corinhos e tal, ouviu certamente expressões que nós vamos para um lugar chamado de terra prometida, que naquela época era chamado de terra de quê, irmãos? A gente cantava isso, irmão, vamos lá, acorda aí, terra de Canaã. E quando nós falamos, quem cantou esses corinhos aí, irmão? Cantaram ou não? Irmão, minha mãe está ali, minha mãe me botava para cantar em casa ou a havaiana voava, entendeu, irmão? Não, irmão, estou brincando. Mas deixa eu trazer, deixa eu trazer aqui uma reflexão importante para nós, irmãos. Eles estão saindo de um lugar onde eles são escravos, e eles estão indo para um lugar de deleite. Nessa transição de um lugar de escravidão para um lugar de deleite, tem um trajeto, e esse trajeto é um deserto. Nesse deserto eles terão necessidades, e o Senhor proveu todos os dias o que, primeiramente? O Senhor enviou o maná, e aí Jesus disse no capítulo 6, eu sou o pão vivo que veio dos céus. E agora chega no capítulo 7, eles estão falando sobre a festa das cabanas, e o sacerdote ia lá no tanque de Siloé, pegava um cântaro com água e derramava na porta do templo, próximo ao altar, e eles trazendo à memória a provisão de água, e a água tinha vindo de um lugar que quando o Senhor ouviu a oração de Moisés, o povo estava murmurando com sede, o Senhor ouve a oração de Moisés, há uma palavra de que Moisés deveria pegar o cajado e ferir a rocha. Preste atenção nessa expressão. Moisés deveria pegar o cajado e fazer o que, irmãos? Ferir a rocha. E ao ferir a rocha, brotou o que dela então? Água. E o povo foi saciado pela água que brotou da rocha. Só trazendo um primeiro parênteses, porque a gente vai chegar nisso até o fim da mensagem. Há uma primeira menção na Escritura de provisão de água, nos tempos de Moisés. A primeira menção é, fira a rocha, você vai ferir a rocha, vai bater nela. Só que na segunda menção, o Senhor deu uma ordem para Moisés, dizendo, fale à rocha. E quando Moisés, desobedecendo a palavra do Senhor, ele fere a rocha pela segunda vez, foi esse ato, inclusive, de desobediência e insubmissão, que fez com que Moisés não conhecesse a terra prometida. Porque a terra prometida não é um lugar, irmãos. A terra prometida é estar no descanso, e descanso é Cristo. Você ouviu isso que nós estamos dizendo, irmãos? Amém?
Pastor, mas virá a Nova Jerusalém? Tudo bem, isso é assunto para outra hora. Mas nós podemos estar na terra que Cristo nos chamou para estar agora quando estamos nele. Amém, irmãos? Agora preste atenção em algo aqui. A festa de alegria para o povo, mas os dias de comemoração foram difíceis para Jesus, pois marcaram o começo de uma oposição aberta e intensa à sua pessoa e ao seu ministério. Desde a cura do paralítico no sábado, Jesus passou a ser alvo dos líderes judeus que desejavam matá-lo. Ele permaneceu na Galileia, onde estava mais seguro, a fim de observar devidamente a festa. Antes e depois de um tempo foi a Jerusalém. Se você observou nos primeiros versos, você percebeu que Jesus esteve com seus irmãos, e os seus irmãos falaram claramente para Jesus algo. Os irmãos olharam para Jesus e disseram assim: ora, Jesus, você não está fazendo sinais aí? Você não está fazendo maravilhas? Já que você está fazendo sinais e maravilhas, você não tem que fazer isso em secreto. Você tem que fazer isso para o povo ver mesmo, senão o seu ministério não vai crescer. Você tem que, para ganhar notoriedade, você tem que estar onde as pessoas estão. Vamos logo então para a festa dos tabernáculos, vamos logo para a festa das cabanas. Só que Jesus sabia que a cura do paralítico em um sábado e a dureza do discurso, relatado no capítulo 6, tinha feito com que religiosos se enfurecessem contra Jesus. E eles estavam querendo matá-lo. Qual foi a resposta que Jesus deu no início do capítulo aqui? Jesus disse: ainda não é chegada a minha hora. Vocês podem ir, e eu não irei. Só fazer um comentário, irmãos. Quando você pega alguns dicionários bíblicos, alguns comentários bíblicos, quando Jesus diz, eu não irei, Jesus, na verdade, no original, estava dizendo, eu não irei agora. Porque Jesus, enquanto judeu, ele cumpriu toda a lei a fim de fazer valer a Escritura, de dizer que o Filho de Deus cumpriria toda a lei. E nós vemos agora, quando Wiersbe, em seu comentário bíblico, ele apresenta para nós 3 divisões cronológicas que eu gostaria que os irmãos observassem, quando nós observamos o capítulo 7. Antes da festa, durante a festa e o último dia da festa. Amém, irmãos? Então vamos lá, do verso 1 ao verso 10, se alguém estiver tomando nota, registre isso. Do verso 1 ao verso 10, nós estamos falando acontecendo o quê? Antes da festa. Do verso 11 ao 36, nós temos o durante a festa. E do verso 37 em diante, nós temos o último dia da festa. E esses 3 blocos cronológicos trazem para nós 3 palavras. A primeira palavra, quando nós falamos do antes da festa, a palavra é incredulidade. Ouviram isso, irmãos? Antes da festa, a conversa de Jesus com quem? Com seus irmãos. E a Jesus com seus irmãos revelam que havia no coração deles o quê? Incredulidade. Eles viviam com o Messias, mas não o reconheceram. A segunda parte, durante a festa, a palavra-chave aqui é discussão. Porque Jesus foi ao templo, começou a ensinar, e entre os judeus passou a ocorrer uma discussão. E o terceiro e último bloco, o último dia da festa, a palavra que eu quero mencionar aqui é divisão. E de fato, muitas vezes Cristo vem para trazer distinção, não divisão de seu corpo, mas uma distinção entre aqueles que creem na mensagem ou aqueles que tornam a mensagem uma mera opinião. Você ouviu isso, irmãos? Amém ou não? Quero repetir isso. Aqueles que creem na mensagem ou aqueles que tomam a mensagem como uma mera e simples opinião. Irmãos, o evangelho não é a opinião de alguém. O evangelho é a mensagem de vida que nós temos para abraçar hoje. Amém, irmãos? O evangelho não é uma mensagem.
O evangelho é a boa nova, é a mensagem, é Cristo que tem as palavras de vida eterna para nós nos apegarmos. Isso precisa produzir em nós um maior senso de responsabilidade e vigor ao abraçar a mensagem e procurar vivê-la. Na primeira parte, onde nós falamos sobre o antes da festa, Maria e José tiveram filhos que eram irmãos de Jesus. É incrível como esses irmãos, eles viveram tantos anos com Jesus e não perceberam que o seu caráter era singular, que a sua pessoa era singular. Eles tinham visto Jesus realizar milagres, mas não creram. Irmão, preste atenção. Sempre vai haver aquele que vê o milagre, mas o cientificismo, ouça isso, irmão. Sempre haverá aquele que vê o milagre, que vê o sinal, mas o cientificismo, o intelectualismo, a intelectualidade, tentará se sobrepor à evidência da obra de Cristo. E era isso que João estava relatando aqui. Esses homens estavam subindo para Jerusalém para comemorar ali a festa religiosa, falando de uma gratidão pelo passado, festejando hoje, apontando para o dia vindouro, onde o libertador, o Messias, viria. O Messias tinha sido criado ao lado deles. Irmãos, preste atenção, o Messias tinha sido criado ao lado deles. O nosso maior desafio, irmãos, e quando eu ouço um relato como esse daqui, quando eu leio a Escritura nessa primeira parte dos versos 1 ao 10, como me chama a atenção que nós podemos ser altamente tendenciosos, a nossa tendência é de ver Cristo agir e não notar que é Ele que está agindo. Que o Senhor nos dê olhos abertos, irmãos, para enxergar o que Cristo está fazendo. Que nós não sejamos aqui como esses irmãos de Jesus, que estavam ali do lado dele. Eles estavam indo para Jerusalém para comemorar uma festa que apontava para a vinda do Messias. E o Messias estava aqui. Por isso que quando Paulo escreveu aos irmãos em Éfeso, ele diz assim, que vocês recebam olhos do coração iluminados. Que o Senhor lhes conceda espírito de sabedoria e revelação acerca de quem Ele é. Quando Jesus diz que não vai naquela hora, irmãos, perceba que Jesus está usando cautela, porque os líderes queriam matá-lo. Jesus, ele fala sobre algo que me chama a atenção aqui. Jesus diz assim, claramente, nessa parte, essa porção do verso 1 ao 10, que Jesus olha para os irmãos e diz assim, o mundo não os odeia, mas o mundo me odeia. E o mundo me odeia porque eu mostro para ele que as obras deles são más. Sabe o que Jesus estava falando ali, irmãos? E quem estava tentando matar Jesus? Quem estava tentando matar Jesus não eram soldados romanos, promíscuos, devassos. Quem estava tentando matar Jesus, quem eram? Eram os religiosos. Eram os estudiosos da lei. Eram os seus conterrâneos. Era o seu próprio povo que estava tentando matar Jesus. Irmãos, que a nossa religiosidade não nos coloque em uma rota de oposição ao que Cristo já está fazendo. Você entende que a nossa religiosidade pode trazer cegueira para nós? E é isso daqui que João está apontando para a gente. Quando nós vemos aqui que Jesus, ele não se apressou para ir a Jerusalém, mas ele aguardou o meio da festa. Você ouviu isso, irmãos? Jesus foi para Jerusalém em que momento? No meio da festa. Quando Jesus, iniciando agora no verso 11, o segundo bloco, qual é a palavra que fala sobre o meio da festa? Qual foi a palavra que nós usamos? Primeiro foi incredulidade. A segunda palavra agora, no meio da festa, que houve o que entre eles?
discussão. Ah, mas por que isso? A discussão começou, na verdade, muito antes de Jesus chegar à cidade. E girou em torno do seu caráter. Curioso isso, né? Porque o que estava sendo questionado primeiro era o caráter de Jesus. Alguns estavam dizendo assim, ele é um bom homem. Outros estavam dizendo, nada, ele é um charlatão, ele está enganando o povo. Então o primeiro ataque que Jesus sofreu foi um ataque em seu caráter. Só que à medida que Jesus vai para o templo, e Jesus começou a ensinar no templo, eu quero chamar a sua atenção para algo curioso aqui. Quando Jesus começa a ensinar no templo, a discussão muda. A discussão agora deixa de ser caráter e passa a ser contra a doutrina que ele está ensinando. Quando Jesus começa a ensinar abertamente, essa mudança agora deixa de ser então uma ênfase em quem ele é e passa a ser uma ênfase naquilo que ele está ensinando. Agora eu quero trazer uma palavra para os irmãos aqui, com muito zelo, com muito cuidado, mas eu preciso tocar nesse ponto. Caráter ilibado e doutrina bíblica costumam andar juntos. Você ouviu o que eu disse ou não, irmãos? Eu quero repetir isso. Caráter, o que eu disse? Ilibado. E doutrina bíblica costumam andar juntos. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso caráter só é transformado à medida que a verdade da doutrina bíblica afeta a nossa vida. Se a doutrina bíblica não afeta a nossa vida, o que nós temos é um bom comportamento público. Isso é moralismo, isso não é poder do evangelho. A gente pode publicamente ser aquela pessoa joia, mas a verdadeira transformação de caráter só vem à medida que a doutrina bíblica está sendo vivida em sua pureza, na pureza da mensagem. E à medida que eles começam a julgar o que Jesus está ensinando, eles automaticamente agora observam a doutrina que Jesus está ensinando. E eles vão conseguir identificar se o que Jesus está falando é porque ele é quem ele alegava ser. E o que está acontecendo agora é que os judeus, eles admiravam-se com o que Jesus ensinava. E inclusive tem uma citação ali, tem uma expressão no meio do texto, que é no verso 15. Abra aí, por favor, João 7:15. Vamos ver o que está dizendo. O que está sendo dito ali, irmãos, em João 7:15? Está dizendo para nós, então os judeus se admiravam. A NAA usa uma outra expressão, diz que eles se maravilhavam. Então quer dizer que eles ficaram literalmente com o queixo, que irmãos? Como se costuma dizer, com o queixo caído, ficaram de cara com o que Jesus estava falando. E eles param e falam assim, como é que ele pode estudar, como é que ele pode ensinar dessa forma? Como é que ele pode ser tão letrado se ele não chegou a estudar nas escolas rabínicas reconhecidas na época? E aí, quando Jesus agora, ele vai responder aos judeus, ele responde dizendo, eu não estou ensinando com base nos livros. Preste atenção nisso, irmãos. Jesus responde, eu não estou ensinando com base no que estava registrado nos rolos. Eu estou ensinando com base naquilo que eu ouvi do meu Pai. O verdadeiro ensino, irmãos, precisa ser reflexo daquilo que a gente conhece do Senhor. Você ouviu o que eu disse aqui, irmão? O verdadeiro ensino, é claro, pelo amor de Deus, irmãos, hoje nós temos o cânon estabelecido para nós aqui, a Escritura. Amém, irmãos? Quer conhecer a Deus? O que você vai fazer, irmãos? Você vai ler a Escritura, tudo bem? Agora, quando nós também lemos a Escritura sem o Espírito para aquecer o nosso coração e transformar a nossa vida, nós estamos nos apropriando apenas do conteúdo escrito, sem nos apropriar da vida disponível no conteúdo escrito. Consegui me expressar com clareza aqui, irmãos? Nós precisamos nos apropriar da vida que há nesse conteúdo escrito. E Jesus estava falando isso ali.
Wiersbe, em uma de suas declarações, disse assim: costumava-se dizer que Jesus ensinava com autoridade, enquanto os escribas e fariseus ensinavam por meio da sua patente. Você está ouvindo aqui, amém ou não? Jesus ensinava com autoridade, e a verdadeira autoridade de Jesus era por ele ter vindo enviado diretamente pelo Pai, enquanto os escribas e fariseus ensinavam por meio da sua patente. Jesus explicou que a sua doutrina, ela era proveniente do Pai, e já havia deixado claro que ele e o Pai eram um nas obras que realizavam. Nesse contexto, irmãos, os líderes judeus, e aí Jesus ele faz uma aqui que eu quero que você pare e tente imaginar a cena aqui. A expressão aqui, deixa-me localizar o versículo exato aqui. Vá comigo no verso de número 28. João 7, 28. Olha o que está dizendo aí em João 7, 28. Enquanto ensinava no templo, disse em voz alta: vocês não somente me conhecem. Por que que Jesus estava dizendo isso? Porque alguns diziam que o Messias que viesse, eles não saberiam de onde ele... Então eles estão questionando ali agora se Jesus é o Messias. Por quê? Porque nós sabemos de onde ele vem. Ele vem de onde? Ele vem da Galileia. Eles sequer sabiam que Jesus tinha nascido em Belém, o lugar onde Davi tinha nascido. Inclusive eles tinham dito aqui: mas acaso o Messias não tem que vir do mesmo lugar que Davi veio? Porque Jesus morava na Galileia, mas tinha nascido em Belém. Agora perceba que Jesus está respondendo. Jesus está dizendo assim: vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Aquele a quem vocês não conhecem. Para, irmãos. Para que aqui Jesus veio com a voadora, com os dois pés no peito dos religiosos. Jesus olhou e disse assim: peraí, vocês estão dizendo que eu não sou o Messias, porque vocês me conhecem e sabem de onde eu vim. Só que é o seguinte, eu não vim porque eu quis, eu vim porque alguém me enviou. E aquele que me enviou, vocês não conhecem. Quando Jesus faz isso, irmãos, ele está onde? Ele está onde aqui, irmãos? No meio da festa dos tabernáculos. A cidade cheia ou vazia? A cidade lotada. Jesus estava ensinando onde, irmãos? No templo. Quem é que tinha autoridade para ensinar no templo? Eram os rabinos, os religiosos, e Jesus está lá no meio, aquela discussão toda acontecendo. Jesus vai e dá-lhe um cruzado de direita, arrebenta com os caras e fala assim: aqui, vocês estão achando que vocês conhecem. Eu estou dizendo para vocês, eu conheço o Pai, vocês não sabem quem Ele é. Irmão, por que Jesus foi caçar essa confusão, né? É ou não é, irmãos? Porque literalmente o que Jesus foi fazer foi aumentar o rigor do discurso, a fim de que o Pai fosse revelado no meio do povo. E com isso eu quero dizer, irmãos, que tem horas que às vezes até eu e Rafa, em alguns momentos, ensinando aqui, na família Betânia, haverá momentos que a gente vai realmente ter que apertar um pouco a conversa. Sabe por quê, irmãos? Porque à medida que a revelação progressiva vai sendo concedida a nós, o nosso nível de comprometimento e responsabilidade precisa aumentar. E eu não estou falando de carregar cadeira. Não estou falando de passar pano. Nós estamos falando de responsabilidade de viver a pureza do Evangelho de Jesus. Embora quem vive a pureza entrega a sua vida.
E aí, se você não está entregando sua vida, me faz que você está entendendo a mensagem do Evangelho. Ô pastor, a gente podia ter ficado sem essa, né? Não, não podia ter ficado sem essa. Nós precisamos falar sobre dar a vida. Nós precisamos falar sobre dar o tempo, dar o vigor, dar a energia. Nós precisamos falar sobre isso. E Jesus aqui está elevando o nível da conversa, irmãos. No meio do povo, a confusão toda acontecendo lá. Você consegue imaginar a confusão que está ali dentro? Agora calma que não acabou. Pastor, vai ficar mais complexo? Vai ficar bom. Olha só, os líderes judeus, eles estavam tentando matar Jesus. Eles afirmavam compreender a verdade de Deus e obedecer a ela. Só que olha que desafio aqui, preste muita atenção no que eu vou dizer. Aqueles homens, os religiosos, eles eram incultos ou eles eram esclarecidos? Incultos, estamos falando de pessoa que talvez não teve uma boa escolarização. Tudo bem? Aqueles homens eram incultos ou eram esclarecidos? Altamente esclarecidos. E isso nos mostra que uma mente esclarecida e instruída não é garantia de um coração puro e nem de uma vida sacrificada. Você ouviu isso? Adão e Eva tiveram olhos abertos com base na desobediência. Jesus ofereceu um conhecimento revelado por sua submissão e obediência. Olha só, irmãos, presta atenção, presta atenção. Adão e Eva comeram o fruto do que, irmãos? Qual era o nome? O fruto do conhecimento do bem e do mal. E os seus olhos foram abertos. Jesus, por meio da sua obediência, conheceu a vontade revelou por conhecer a vontade do Pai. Será que a gente só quer ter o conhecimento ou a gente quer saber qual é a vontade do Pai? A partir do verso 37, nós iniciamos o terceiro e último bloco dessa exposição. Qual é a palavra-chave? Desculpe. O terceiro e último bloco é chamado de quê? O último dia da festa. Se for para avacalhar, deixa para avacalhar no fim. É ou não é, gente? Qual foi a palavra-chave que nós usamos aqui? Divisão, distinção. Tudo bem? Preste atenção em algo aqui, irmãos. O ritual da festa dos tabernáculos, ele era alegre e um dia de celebração. Era a última festa do ano judaico. Eles pegavam as colheitas e levavam, era aquela alegria, aquela celebração e tal. Quantos dias de festa eu mencionei? 7 dias de festas. O povo estava habitando onde, gente? Em tendas. Trazia oferta no templo e tal. E aí, irmãos, essa festa, no último dia, eles faziam algo importante aqui. Em todos os 7 dias, um sacerdote enchia uma jarra de ouro com água do tanque de Siloé, acompanhado de uma solene procissão em volta do templo, em meio ao toque de trombetas e gritos alegres das multidões, e derramava a água no altar. Você consegue imaginar essa cena ou não, irmão? E aí, gente? Consegue ou não? Então, 7 vezes eles rodeavam o templo, celebrando, cantando. Essa cerimônia não só lhes recordava as bênçãos outorgadas aos seus antepassados no deserto, mas também apontava para a abundância espiritual da era messiânica. O 7º dia era o ápice. À tarde, as tendas eram desarmadas. A festa terminava. Nesse dia, havia 7 procissões, do tanque ao templo. O sacerdote ia cantando uma frase pronunciada pelo profeta Isaías, capítulo 12, verso 3. Alegremente o povo dizia:
tirareis águas das fontes da salvação com alegria. Tirareis águas das fontes da salvação com alegria. E nessa festividade o povo ia então ia finalizando a festa dos tabernáculos. D.A. Carson declarou algo: a cerimônia de derramar a água é interpretada nessas tradições como uma prévia dos rios escatológicos de água viva, previstas por Ezequiel no capítulo 47 e por Zacarias no capítulo 13. Quero dar uma pausa aqui na citação de D.A. Carson. Todos nós aqui, quem viveu o início os quarentões aí, ou pós-quarentões de plantão, que viveram a juventude no Senhor, talvez lembrem de canções onde a gente cantava lá sobre águas profundas. Você lembra disso ou não, Salles? Lembra não? Ah, você não é quarentão, né? Tá bom. E a gente cantava tal, e águas profundas, águas que dão nos artelhos, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, e águas que já não podem medir e tal, e pá. E, na verdade, a profecia de Ezequiel 47 era sobre um rio vindouro que viria na era messiânica. Em Zacarias capítulo 13, irmãos, por favor, aqui eu preciso ler. Zacarias capítulo 13, abra para mim. Zacarias capítulo 13, verso 1. Preste atenção o que estava acontecendo. Era isso que tinha na cabeça do povo, é muito importante a gente entender isso. Quando eles pegavam o jarro de água, Rafael, eles pegavam o jarro de água lá no tanque de Siloé, que simbolizava a provisão do Senhor da água, iam lá no templo e jogavam no altar, e fizeram isso no último dia por 7 vezes. O que o povo tinha em mente? A profecia de Ezequiel 47 e a profecia de Zacarias 13. E Zacarias 13:1 nos diz, naquele dia, que dia, irmãos? Está falando o Senhor aqui, tudo bem ou não? O dia do Senhor, que já veio ou virá, é o último dia, o dia que virá, tudo bem, irmãos? Naquele dia, uma fonte será aberta para a linhagem de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, uma fonte para purificá-los de todos os seus pecados e impurezas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra a idolatria, de modo que até o nome dos ídolos será esquecido. Removerei todos os falsos profetas e o espírito de impureza. E nesse cenário do último dia da festa, a mente do povo, se voltando à profecia de Ezequiel 47 e Zacarias capítulo 13, as procissões acontecendo, Jesus no templo, Jesus se ergue agora, Jesus levanta a sua voz ali no verso 37, no último dia, o grande dia da festa. Jesus levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura. Como assim, como diz a Escritura? Eles estavam lembrando de Ezequiel 47 e Zacarias 13, aquela Escritura falando do dia do Senhor, e eles agora estão ouvindo de Jesus: quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, quando Jesus faz isso, aí Jesus avacalhou geral. Porque agora Jesus parou e disse assim: sabe aquele Messias que vocês estão esperando vir? Esse Messias está aqui diante de vocês. Aquele que é o homem esperado está aqui diante de vocês. Por isso que ele foi chamado de o Filho do Homem, o Verbo encarnado, o Deus que se fez carne. E curiosamente, na festa dos tabernáculos, ele veio para tabernacular conosco, para estar conosco. Jesus, irmãos, é a rocha ferida, aquela rocha que foi ferida no deserto, quando Deus disse a Moisés: fira a rocha ferida.
Era o próprio Cristo sendo machucado, moído, ferido, enfermado em favor de nós, a fim de que nós hoje pudéssemos receber da água do Espírito. O profeta Ezequiel, no capítulo 47, fala sobre um rio que brota do altar e vai crescendo e crescendo. Por onde ele passa, ele leva a vida de Deus às outras pessoas. Deixa eu parar aqui um segundo, irmãos. Até hoje em Israel, os soldados israelenses são treinados no meio do deserto. Você sabia disso? Porque geralmente quando eles vão para estratégias de batalha e de guerra, o lugar que os inimigos dos exércitos de Israel mais têm dificuldade de encontrar equilíbrio, sobriedade, solidez e boa estratégia no deserto, são treinados no deserto. Quando nós ouvimos relatos e lemos alguns escritos do N.T. Wright, ele menciona a importância, quando ele esteve em Israel, a importância de ver soldados americanos tomando meio litro de água, soldados israelenses, tomando meio litro de água a cada 60 minutos. A cada 1 hora, um soldado israelense precisa beber meio litro de água. Se ele não beber meio litro de água, ele pode seriamente ter um problema de desidratação. E aí Jesus, em Jerusalém, a região da Palestina, Jesus vai, levanta a sua voz e diz assim: tem alguém com sede? Você está ouvindo isso, irmãos? Tem alguém com sede? Venha a mim. Agora ouça algo aqui, irmãos. Quem ouviu esse convite de Jesus? Quem ouviu esse convite naquele dia? Porque no templo tinha gente rica e tinha gente pobre. Naquele dia no templo tinha gente de vida moralmente equilibrada e tinha gente promíscua. Naquele dia no templo, tinha gente que conhecia da lei e tinha gente que só nasceu no lugarzinho que tinha a lei. Naquele dia no templo, tinha gente boa e tinha gente ruim, irmãos. Quem ouviu? Todos ouviram. Porque não é sobre o que nós fazemos perante a sociedade que nos coloca para beber ou não da água da vida, se não entendermos que só há 2 modos de viver, como temos dito isso aqui, irmãos. Só há 2 formas de viver, e quais são elas? Ou nós vivemos em Adão, ou vivemos em Cristo. E se não bebermos da água da vida, continuaremos mortos, e apenas em Adão. Qual foi o resultado da declaração desse convite? O povo ficou dividido, irmãos. O povo ficou muito dividido. Uns disseram que ele é bom, outros dizendo, não, ele engana o povo. Outros disseram, ele é o profeta, ele é o Cristo. Outros disseram, ele é o Filho de Deus. Os guardas do templo tinham recebido uma ordem para prender Jesus. Irmão, você consegue imaginar os guardas indo prender Jesus? E eles ouviram a mensagem do Evangelho. E aí, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, eles não conseguem prender Jesus. Você está ouvindo isso, irmãos? A ponto deles se reapresentarem aos religiosos da época. E, inclusive, quem estava ali no meio dos religiosos da época? Aquele mestre que Jesus teve um encontro à noite, quando expusemos o Evangelho aqui no capítulo 3 de João. Quem estava junto ali? Nicodemos. Estava junto ali. E quando nós vemos então, Nicodemos ainda levanta uma questão, e a questão que Nicodemos levantou foi: acaso esse homem pode ser julgado, sentenciado, sem um julgamento justo? E é curioso pensar que essa água viva, irmãos, ela está disponível para nós no dia de hoje. Sabe aquela conversa que Jesus teve com a mulher em Samaria?
João capítulo 4. Aquela água em um poço, chamado de o poço de quem, irmãos? Vamos ver quem está atento. Poço de Jacó. Jesus, ele já tinha prenunciado o que ele falou agora no templo, lá com a mulher em Samaria. Só que agora Jesus rasgou o verbo e disse assim: se você quer saciar a sua sede, você precisa vir a mim. Não é vir aos meus ensinos. Irmão, faça um esforço para observar atentamente o que eu estou reforçando agora. Jesus não chamou as pessoas para irem ao seu ensino apenas. Jesus chamou as pessoas para irem até Ele. E ao estarem nele, receberiam o seu ensino. Porque o seu ensino é vida. Você está entendendo isso, irmão? Sabe que isso está nos ensinando? A água faz o que, irmãos? A água limpa, a água traz vida, a água traz vitalidade. A gente consegue viver dias sem comida, mas não consegue viver dias sem água. De fato, irmãos, a água da vida nos está disponível. Você ouviu isso? A água da vida nos está disponível. A água também, curioso, né? A água é um dos símbolos do Espírito Santo de Deus. Curioso porque Jesus tinha dito a Nicodemos: precisa nascer da água e do Espírito. E de fato, irmãos, há uma porção dessa vida de Jesus sendo disponível a nós aqui essa manhã. Amém? Irmãos, nós vamos cear ainda, amém? Então quero apressar as coisas. Mas quando eu estava montando o esboço dessa mensagem, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração áreas em mim, assim, que estão ressequidas. Áreas onde eu preciso receber da vida do Senhor. Áreas que eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de relatar isso. Áreas onde eu sou falho. E o Senhor tem me feito pensar que a gente não está aqui para viver para a gente está aqui para viver uma vida integral no Senhor. E eu quero orar por isso com vocês. A gente pode estar em pé? Não é apenas sobre a gente apreciar o que estudamos, mas é também pedir ao Senhor para que tenhamos condições de aplicar aquilo que estamos aprendendo do Senhor. Vamos orar, irmãos? Vamos gastar um tempo orando agora? Vamos fazer isso? Feche seus olhos aí, irmãos. Vamos. Ore ao Senhor agora. Comece a derramar seu coração. Sabe, quando a gente se expõe às águas, aquelas áreas no nosso interior, os quartos escuros, como a gente ouve tantas pessoas falando, as nossas estruturas de religiosidade, moralismo que às vezes a gente flerta, sabe? É mais fácil a gente ser religioso do que a gente imagina.
É mais fácil a gente ser legalista do que a gente imagina. Jesus não veio para nos ensinar religiosidade, irmãos. Jesus veio para nos revelar quem é o Pai. Ele veio para nos revelar quem é o Pai em sua bondade, mas também em sua verdade e justiça. E a verdade e a justiça nos lembra no nosso estado de miserabilidade. A sua verdade e a sua justiça nos lembra que nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Romanos diz que o pecado nos tornou inúteis. Mas Jesus, aquele mesmo Jesus que esteve no templo na festa dos tabernáculos e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior fluirão águas vivas. Não é apenas também para recebermos vida apenas para nós, mas é para que a vida emane do nosso interior. Que a vida do Cristo seja derramada por meio de nós. Isso vai aumentar o nosso senso missional da igreja, porque eu não estou aqui para receber apenas, eu estou aqui para me doar, estou aqui para me entregar, estou aqui para repartir. Como nós precisamos das tuas águas, Jesus, as águas de vida eterna, para não termos mais sede, segundo o Senhor, segundo as nossas necessidades espirituais. O Senhor sacia a nossa sede. Jesus, tu és suficiente para nós. Você pode dizer isso com a sua voz? Comece a dizer: Jesus, tu és suficiente para mim. A tua água, ela é o bastante para mim. O teu corpo, como o pão vivo que veio do céu, é suficiente para mim. Comece a dizer isso. Comece a declarar a suficiência de Cristo sobre você. Esse mesmo ambiente assim, irmãos, de quebrantamento, a gente vai poder cear aqui essa manhã. Olha que especial, irmãos. Que presente é poder cear com você, meu irmão. Saber que eu era inimigo de Deus, você era inimigo de Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos agora aceitáveis ao Pai. E você é meu irmão. Olha só, irmãos, a gente poder sentar juntos à mesa com Jesus. Vem cá, Felipe, Aline. Deixa eu tirar a tampinha. Micael, Priscila, vem cá, por favor. Irmãos, a coisa mais, o maior tesouro da nossa vida, o maior tesouro da nossa vida é a pérola de valor, é o Evangelho, irmãos, é a mensagem da cruz. Por isso, se você tiver que vender tudo que você tem para comprar um campo, porque nesse campo tem a pérola de valor escondida,
não faça contas, se lance e se jogue aos pés daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ser discípulo de Jesus, ter comunhão com Ele, é para aqueles que compreendem a mensagem, que creem na mensagem, que estão negando a si mesmos, tomando a sua cruz e seguindo o seu conselho. Quando em 1 Coríntios 11, 23, Paulo fala, aquela igreja em Corinto, fala que naquela igreja eles tinham problemas, irmãos. Eles tinham problemas. E eu quero que você ouça uma coisa aqui. Família Betânia também tem problemas. Você ouviu aqui ou não? Família Betânia tem problemas. Mas a família Betânia, que é você com o irmão que está do lado, nós estamos lutando para permanecer em Jesus. E é por isso que a gente vem perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até que Ele venha, preservando o devido uso dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor, nos esmerando no ensino da Escritura. Isso fala de gente imperfeita, que quando come do pão e bebe do cálice, está sendo lembrado que aquele que é perfeito está sendo formado em você. Consciência de miserabilidade, mas alegria e gratidão pela graça que nos foi outorgada por Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu aos irmãos em Roma, no capítulo 7, o último versículo, os últimos versículos, ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus, Jesus, por quem tenho agora, não sou mais escravo do pecado, mas sou submisso agora à lei do Espírito e da vida. É nesse Espírito que vamos cear, é com essa alegria, amém, irmãos? Até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos orar apresentando ao Senhor o suco de uva, o pão. Senhor, nós te somos gratos, Pai, nos alegramos por estarmos aqui mais uma manhã contigo, para desfrutar desse momento, Pai, de partir do pão, podermos, Senhor, relembrar que o Senhor é aquela rocha que foi ferida no deserto, e o plano da salvação já estava determinado desde antes da fundação do mundo. E aquela rocha que foi ferida para nos dar água está aqui hoje, não mais ferido, mas alguém já em seu corpo glorificado, nos chamando para um relacionamento íntimo. Quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Obrigado, Senhor, por a família que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Pai, por cada irmão aqui. Porque apesar de sermos imperfeitos, temos a Ti, aquele que é perfeito em nós, vivendo em nós. Apresentamos a Ti, Senhor, esse pão e o suco de uva, a fim de que possamos, Senhor, relembrar a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Senhor, nós Te damos graças, Pai, por essa manhã contigo e uns com os outros, vivendo contigo e vivendo com a família da fé. Obrigado, Senhor, que a verdade é que o Senhor é que tem nos sustentado. O Senhor, Pai, é o pão vivo, o Senhor é a água da vida, o Senhor é o vento que sopra, o Senhor é tudo, e Tu és suficiente a nós, Senhor. Tu és suficiente a nós.